Turminha do sexto ano, vamos fazer aí mais uma questão, né, das nossas atividades aí. Vocês estão vendo aí a imagem, né? Vocês já viram a imagem bem feita aí no aplicativo de vocês, né? Dos soldadinhos, é aquela dos soldadinhos romanos, né? Eu fiz um desenhinho aí, uma ilustração bem simples para a gente poder pensar nessa questão aí, para a gente poder desenvolver a questão, tá legal? O caso é o seguinte: o primeiro soldadinho, esse aqui que a gente tá vendo, vamos imaginar uma brincadeira, ele grita um número, certo? Ele falando esse número, ele já pede também que seja feita uma operação com esse número, tá? O primeiro soldadinho grita ali esse número que a gente está vendo aqui, que é o número 15, né? Está aqui em algarismo romano, já que nós estamos estudando os números romanos, e pede para somar 10. Então, este aqui vai ter que dar a resposta, né? Depois, este vai dar a resposta e vai pedir para ser feito um outro cálculo. Esse soldadinho aqui vai dar a resposta, né? E vai fazer um outro cálculo. Este aqui também vai dar a resposta e pedir um outro cálculo e assim sucessivamente. Então é uma brincadeira que eles estão fazendo aí, né? Um começa e os outros vão passando adiante para ver quem consegue fazer os cálculos aí. Vamos dizer que seja uma brincadeira dessas, né? Então vamos fazer aí os resultados. Bom, o primeiro, você já sabe, eu já disse, né? Ele gritou o número 15 e pediu para somar 10, né? Então, quanto teremos? 15 mais 10. Vou fazer aqui, ó. Eu vou fazer os cálculos aqui no sistema decimal, tá joia? E aí a gente vai colocando as respostas aqui em algarismo romano. Então, nós vamos fazer, qual que é a primeira conta? 15 mais, deixa eu só mudar de cor aqui, só um instantinho. A primeira conta será 15 mais 10. 15 mais 10, 25. Então, vamos colocar a resposta ali dentro. 25. Bom, muito bem. E agora, qual que é a próxima conta? 25 dividido por 5. 25 dividido por 5, teremos 5. Então, vamos colocar a resposta ali dentro, somente 5. Qual a próxima conta agora? 5. Vocês estão notando que eu não estou armando a conta naquele formato que a gente está acostumado, né? Fazendo a armação da continha. Isso é permitido, viu? Esse tipo de formato de conta também é muito utilizado quando a gente quer fazer uma conta um pouquinho mais rápida, né? Igual essa aqui. Nós estamos fazendo 5 vezes 7, que são 35. Vamos escrever em algarismo romano bem aqui: 10, 20, 35. Muito bem. A próxima conta que ele pede para fazer é esse 35 mais 100. Então, ó, 35 mais 100. 35 mais 100, 135. Muito bem. Então, dando sequência aqui, a gente vai ter o número 135. Então, o 100 é justamente a letra C, o 30, né? 3x, e o 5, 135 então. A próxima conta que a gente deve fazer, 135 menos 20. Então, vamos fazer aqui, ó, 135 menos 20. Bom, 135 tira 20, são exatamente 115. Caso você esteja em dúvida, não esteja conseguindo fazer essa conta de cabeça, não tem problema nenhum fazer no cantinho, ó. 135 menos 20, arma a continha, né?
Arma a continha direitinho. Olha lá, 5 tira 0 fica 5. 3 tira 2 fica 1. E 1, aqui não tem nada para subtrair, né? Você desce o número 1, olha lá, como deu 115, certo? Então pode fazer assim, aí depois você apaga, né? E continua a sua conta aqui no processo que você estava fazendo. Muito bem. Então a gente fez qual conta? 135 menos 20 deu 115. E a gente tem que escrever ali em algarismo romano 110 e 15. 115. Agora a gente tem que somar ao 115, a gente deve somar 65. Então 115 mais 65, quanto que é? Então podemos fazer no cantinho, se tiver em dúvida, né? 115 com 65. 5 mais 5 são 10, vai 1. 6 mais 2 são 8. E esse 1, a gente baixa o número 1 porque não tem com quem fazer a operação ali. Então 180 é o resultado. 180, e aí podemos apagar, né? E podemos escrever aqui o nosso 180. Então, 100, aí podemos colocar 150, 60, 70, 80. Bom, então continuando aí, se a gente tem agora o 180, agora ele pede para fazer o seguinte, o próximo passo é subtrair 2, então 180 menos 2, a gente vai ficar com quanto? 178. Vamos só fazer aqui no cantinho, 180 menos 2. Então aqui, como a gente tem o 0 para tirar 2, não vai ser possível aqui por enquanto, né? A gente não consegue fazer essa subtração, 0 menos 2. Então a gente empresta 1, aqui a gente fica tendo 7 e aqui a gente fica tendo 10. 10 menos 2 ficam 8. E aqui o 7 a gente desce e o número 1 a gente desce. Então a gente fica com 178. Só que a gente precisa escrever esse número em algarismo romano no final. Então, 100, aí a gente usa o L para 50, né? 150, 160, 170. Agora a gente usa o 5 e 1, 2, 3 para a gente chegar ao 8. 178. Eu vou até escrever aqui a resposta maior, né? 178 é exatamente igual a 178. Então, essa aqui é a nossa resposta, certo? 178 é a letra A que deu nesse probleminha aí, tá joia? Então, fizemos mais um. Agora deixa eu já ir para a próxima. A próxima questão é a seguinte. É para a gente colocar verdadeiro ou falso. Considerando que você aprendeu sobre o sistema de numeração decimal, olha, é para a gente pensar no sistema de numeração, no sistema decimal, certo? Em cada das afirmações a seguir, assinale o verdadeiro ou falso. A letra A afirma o seguinte: o sistema de numeração decimal é formado por 10 símbolos romanos diferentes. Letra A diz que o sistema decimal é formado por 10 números romanos. Tá certo isso? O sistema decimal tem números romanos? Isso é falso, né? Isso aqui é falso, tá? O sistema decimal não tem números romanos. Na verdade, ele tem números, é um algarismo chamado indo-arábico. Indo-arábico é o nome que a gente tem para o sistema de numeração. Aqueles algarismos que a gente conhece recebe esse nome. Então, vamos para a letra B. A letra B fala: no sistema de numeração decimal não há representação para o zero. Então a letra B está dizendo que não há zero.
É verdade isso? O que vocês acham, né? Isso é falso, né? Existe o zero, sim, a gente conhece o zero, utiliza muito o zero, porque o sistema de numeração decimal é justamente o sistema que a gente utiliza no nosso dia a dia. Então, a letra B está falsa. A letra C fala assim: usamos os algarismos indo-arábicos para representar os números do sistema de numeração decimal. Será que a gente usa os indo-arábicos? Há pouco eu falei, né? São realmente os indo-arábicos. Então essa aqui, ela é verdadeira. Verdadeira. Certinho. Agora vamos para a letra D. O sistema de numeração decimal não é posicional. A letra D está dizendo que não é posicional. O que significa isso? Posicional. Posicional significa com relação à posição. Aqui está dizendo que não é posicional e isso é falso. Por que isso é falso? É falso porque o sistema é sim posicional. Por exemplo, se eu escrever o número, por exemplo, o número 32 e eu resolver mudar a posição, escrever 23, mudou o número. Então isso significa que o sistema é sim posicional. Né? Então por isso que aqui é falso, não tem esse não, tá? Ele é posicional, o sistema. Então, porque quando a gente muda a posição do algarismo, a gente altera o número. Então, por isso, essa alternativa aí é falsa, tá bom? E agora nós vamos para a letra E. A letra E diz assim: o sistema de numeração decimal é de base 10. Será que ele é de base 10? Ele é sim de base 10. Por que ele é de base 10? Porque ele possui... Eu vou só pôr um Vzinho aqui. Porque ele possui 10 algarismos para a gente representar todos os números que existem. Quais são os 10 algarismos? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Só existem esses símbolos aqui, esses 10 símbolos. Esses 10 símbolos fazem todos os outros números. A gente vai mudando a posição, mudando a quantidade de números que a gente coloca e aí a gente vai formando infinitos números, né? Então o sistema de numeração que a gente utiliza é de base 10, porque ele utiliza somente 10 símbolos. Então ele é posicional, né? Ele é posicional, por isso essa aqui é falsa. Ele é o indo-arábico, por isso aqui é verdadeiro. E ele tem o zero, então essa aqui é falsa. E ele não tem números romanos, então essa é falsa. Então essa questão é bem tranquila, né? Por isso a gente já vai para a próxima. Muito bem. Esta próxima questão é para a gente utilizando os algarismos. Utilizando os algarismos 0, 3, 4 e 7, sem repeti-los, é para a gente formar o menor número possível, né? É para formar o menor número possível. Bom, se eu quero o menor número, obviamente, e aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 algarismos. Então significa o seguinte, que o meu número ele vai ter justamente 4 algarismos, né? Já que eu tenho 4 algarismos para formar um número, esse número vai ser de 4 algarismos. Deixa eu só melhorar isso aqui, as posições aqui dos números, vou colocar umas posiçõezinhas aqui para a gente imaginar. 3, 4 algarismos. Bom, se eu quero um número bem pequeno, é evidente que esse primeiro número aqui vai ter que ser o menor possível. Porque se eu colocar um número grande aqui, por exemplo, 7, né? Já vai começar com 7.000 e alguma coisa.
Então aqui eu não posso começar com um número muito grande. Aqui eu tenho que escolher o menor de todos. Mas existe um problema. Tem que ficar muito esperto com o zero. Por que tem que ficar muito esperto com o zero? Porque se eu escrever assim, ó, 0,3, vocês concordam que esse número aqui nada mais é do que o número 3? Então, quando eu estou formando números que tem uma quantidade certa de algarismos igual esse, que vai ser 4 algarismos, eu nunca posso começar com zero, porque senão esse número de 4 algarismos não é mais de 4 algarismos, ele vira a ser um número só de 3 algarismos. Aí deu errado o que eu estou fazendo. Então, o que eu tenho que fazer? Formar esse número que eu quero, mas sem começar com zero. Com quem que eu tenho que começar então? Qual que é o mais baixo de todos aqui, fora o zero? O mais baixo de todos aí vai ser justamente o 3. E depois, quem é o mais baixo para mim colocar aqui? Agora vale o zero, professor? Agora com certeza, porque o zero agora ele pode entrar aqui, não tem problema. Então o zero vai ser o próximo número que eu tenho que colocar para formar o número menor que eu quero. E agora? Agora tem que ser um número bem pequeno, né? Que sobrou deles aqui, que eu já coloquei o 3, já foi, não tem como usar mais. Já coloquei o 0, né? E agora qual que é o menor? O menor é o número 4. E qual é o último número então? O número 7. Então, esse é o menor número que eu consigo formar usando esses algarismos aqui. Então, toda vez que pedirem para vocês formarem números, um probleminha, pedir para vocês fazer a formação de um número e que for o menor, que tiver o 0 pela história, fique bem atento a essa situação, certo? Vamos à próxima. Então, só repetindo aqui, que eu já passei, essa letra aqui é a letra D de dado, tá? 3047. É uma questão bem extensa, bem grande, mas é uma questão muito simples. Deixa eu só fazer uma cópia aqui, ó, das alternativas. Eu não vou ler toda a questão, mas a questão ela fala do CPF. O CPF ele tem 11 números, 11 dígitos, certo? Então vamos pensar aqui nos dígitos, eu vou mostrar para vocês aqui em cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Ele possui 11 números aqui. Esse finalzinho aqui a gente chama de dígito. E esses números aqui são aleatórios, né? Depende da pessoa, a hora que a pessoa vai ser colocado. Só que esse último número aqui não é aleatório não, ele é escolhido pelo lugar que a pessoa fez o CPF. E esses dois últimos dígitos também não são aleatórios, tá? Os 8 primeiros são escolhidos ao acaso, então aqui qualquer número pode cair. O 9º dígito indica a região fiscal responsável pela inscrição, quer dizer, onde a pessoa for fazer o CPF, por exemplo, se eu sou de Minas, aqui vai ter o seu próprio número. No caso de Minas, deixa eu só verificar qual que é o de Minas. O de Minas Gerais é 6. O da Bahia e do Sergipe é 5 aí nessa posição aqui que eu estou falando, certo? Espírito Santo e Rio de Janeiro, aqui vai ser o número 7, né? Agora, o 10º e o 11º são dígitos verificadores definidos pela Receita Federal. Então, aqui também é escolhido pela Receita Federal. Então, aqui é ao acaso, todos esses números são ao acaso. Esse aqui depende da região e esse aqui depende da Receita Federal, certo? Muito bem. Agora, vamos à pergunta, né? Isabel mora na Paraíba, mas realizou o cadastro no Paraná. Então, se ela realizou o cadastro no Paraná, esse número aqui vai ser de acordo com o Paraná. E aí, a gente tem que olhar na tabelinha lá que vocês têm aí no aplicativo de vocês, onde está Paraná. Paraná e Santa Catarina, número 9. Então, você já sabe que aqui nessa posição, com certeza vai ser o número 9. Ó. Se aqui é número 9,
a letra E não pode ser marcada, nem a letra D, porque elas trazem número 4 aqui, ó, para você, certo? Então você já elimina duas para ficar mais fácil a questão, né? Muito bem. Já que ela realizou no Paraná e o número ali é 9, vamos continuar a leitura. Onde recebeu o seu número de CPF. Além disso, os dois últimos dígitos da sua inscrição formam um número ímpar maior do que 51. Olha, aí ficou bem fácil, porque aí você já consegue eliminar essa aqui, que é menor do que 51. E além disso, essa também você vai eliminar, porque se ele é maior do que 51, ele não pode ser 51 um número. Maior é esse aqui, é o 53. Por isso, a gente tem que marcar aqui como resposta a nossa letra C no caso. Certo? Então, assim a gente conclui a nossa correção aí das questões que ficaram para ser corrigidas, né? E eu espero que tenha sido claro aí, que vocês tenham entendido. Se não tiver entendido, fala comigo no grupo lá que a gente tira o restante das dúvidas se tiverem. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima.